Olá pessoal, hoje é segunda-feira, é 5h56 da tarde, hoje é dia 18 e hoje eu estou bem numa vibe Rory Gilmore quando ela fala Who cares if I'm pretty if I fail my finals? You have to sleep, it's what keeps you pretty. Who cares if I'm pretty if I fail my finals? Porque eu preciso entregar o último trabalho da faculdade e não só entregar, eu preciso fazer o trabalho e é pra quarta-feira esse trabalho. Então eu já tô até com café também, na vibe bem Rory Gilmore aqui das coisas. E eu resolvi fazer uma coisa que eu não faço há muito tempo, que é gravar um study vlog, né? E uma vibe meio Dark Academia, assim, porque eu preciso de motivação, gente, pra fazer esse trabalho. É um trabalho da matéria de História do Audiovisual Brasileiro 2, que eu faço na USP. Foi uma matéria que eu peguei como optativa, que é uma matéria fora da grade do meu curso, que o meu curso é de publicidade, pra quem não sabe, né? Comunicação social, com habilitação em publicidade e propaganda, e de vez em quando eu pego umas matérias do audiovisual porque é um assunto que me interessa muito. E eu peguei essa matéria esse semestre que a gente estudou sobre o cinema dos anos 60 até o começo, assim, tipo, dos anos 80. E aí, o trabalho final dessa disciplina, que é pra entregar quarta-feira, e eu sei desse trabalho final desde o começo do semestre, né? Mas coisa de estudante que não entrega e não faz as coisas antes do tempo. Então, o que eu tenho que fazer é que eu tenho que pegar dois filmes que não foram os filmes que a gente viu em aula, porque essa matéria a gente assistia os filmes em aula, tinha um conteúdo de texto pra ler, discutia os filmes, o professor passava o contexto histórico dos filmes, foi uma matéria muito interessante. E, inclusive, eu fiz uma listinha no Letterboxd com todos os filmes que eu assisti pra essa matéria, eu vou disponibilizar ela lá no meu Letterboxd e aqui no box de descrições. Aí eu tenho que escolher dois filmes de uma lista que o professor disponibilizou de 130 filmes, eu precisava escolher dois e fazer um texto analisando esses dois filmes, falando sobre eles, principalmente essa questão histórica, porque esses anos 60 até 80 é toda a questão da ditadura no Brasil, então muitos dos filmes foram claramente afetados por isso, então eu tenho que discutir várias coisas, sabe? Discutir sobre as questões técnicas que evoluíram nesse período, a gente viu bastante a questão do som no uso de documentário, e o que eu resolvi fazer foi pegar dois filmes de duas cineastas mulheres, porque eu acho que eu vou conseguir deixar um trabalho mais coeso assim. Então o filme primeiro que eu peguei, que vai ser que eu vou estar trabalhando hoje, depois eu vou comentando com vocês ao longo de amanhã e quarta o outro filme e etc. Mas o filme que eu peguei pra hoje, que eu ainda preciso assistir, que é a primeira coisa que eu vou fazer, chama Das Tripas Coração, de 1982, se eu não me engano. Esse filme é da Ana Carolina. A Ana Carolina foi a cineasta que a gente viu na última aula que eu tive da semana passada, né, dessa matéria, e a gente assistiu o filme Mar de Rosas, que foi um filme fenomenal, gente. Os filmes dela estão disponíveis gratuitos numa plataforma, eu vou deixar o link da plataforma aqui embaixo, é só você fazer uma conta. Eu fiz uma conta e vou assistir o Das Tripas Coração agora por essa conta gratuita lá que eu fiz. E o Mar de Rosas é um filme fenomenal, tem um humor, assim, completamente nonsense, que você tem que se deixar ser levado pela história. E é muito bom, eu gostei demais, eu achei muito engraçado, mas tem várias partes bem pesadas e umas coisas muito tristes, e é muito assim essa discussão de ser mulher e todas as coisas que implicam nisso e como não é uma coisa só. E tem muitas discussões de gênero ali muito interessantes. E aí o que eu vou fazer? Eu vou assistir esse filme, vou assistir, anotando, etc, com o que eu vou pensando assim das aulas, e vou começar a escrever, e o meu objetivo hoje é escrever sobre esse filme, tentar relacionar ele com as outras aulas que eu tive ao longo do semestre, tentar relacionar eles com os textos que eu tive que ler, talvez ler uns textos que eu não li ainda, que eu deixei passar, e, enfim, eu vou fazer isso hoje, esse é meu objetivo pra hoje, e amanhã eu vou ver o outro filme que eu escolhi, e quarta-feira eu espero por tudo, assim, eu não espero, gente, eu tenho que fazer, eu tenho que finalizar esse trabalho, aí eu vou fazer a introdução, conclusão e fazer uma revisão certinho e enviar pro professor.
Bom, pessoal, eu terminei de ver o filme agora, é 8h09. Eu vou tirar um tempo agora pra jantar e pensar um pouco sobre o filme, e aí eu vou escrever. E assim, na minha cabeça, até umas 10h30, 11 horas eu consigo terminar essa primeira parte do trabalho sobre esse filme. E assim, gente, eu vou conversar com vocês sobre o filme depois que eu escrever, porque aí eu acho que eu consigo organizar minhas ideias melhor. Mas eu assisti, como eu falei, né, o Das Tripas Coração, da Ana Carolina, e gente, é um filme extremamente, assim, louco, mas é na loucura que tá, tipo, a razão do filme. E, inclusive, ó, ótima frase pra usar nesse texto. E é muito doido esse filme, a Ana Carolina era incrível. E lançar um negócio desse, gente, no período, assim, final da ditadura, mas mesmo assim, tipo, sensacional, sensacional. Aí agora eu vou jantar e depois eu volto pra escrever. E quando eu terminar de escrever, eu acho que eu falo com vocês. Bom, pessoal, já é meia-noite e não foi muito como planejado o que eu queria fazer hoje, porque eu não consegui terminar de escrever o que eu queria e o que eu quero escrever sobre esse primeiro filme, né? Eu ainda não vou comentar sobre o filme, porque eu estou muito cansada pra fazer isso nesse momento, então talvez depois que eu entregar esse trabalho, eu vou gravar uma partezinha falando o que eu achei do filme. Mas, então, esse filme foi um filme que eu tinha muito o que trabalhar com ele nesse trabalho, então ainda quero escrever mais coisa e já é meia-noite. Como eu faço estágio das 9 da manhã às 4 da tarde, eu preciso dormir. Então amanhã eu vou tentar ser mais rápida com isso, de tipo, assim que eu sair do estágio, já me preparar pra começar a assistir o filme que eu tenho que assistir amanhã, terminar, na verdade, de escrever sobre esse primeiro filme, assistir o filme que eu tenho que assistir de amanhã, e aí logo em seguida escrever sobre o filme de amanhã, pra quarta-feira só tiver, assim, que revisar esse trabalho, terminar de fato, escrever conclusão, introdução, que é onde eu quero colocar a maior parte das referências das aulas e dos textos que eu li. Nessas partes que eu tô escrevendo sobre os filmes, eu tô fazendo uma análise só dos filmes mesmo, óbvio que já relacionando com o que eu aprendi em sala de aula, mas sem fazer muita citação, tentando trazer uma coisa mais minha, assim, das minhas interpretações ali da história, então, e da
história da linguagem cinematográfica e tudo mais. Então é isso, eu vou dormir agora e provavelmente vejo vocês amanhã, assim que eu voltar para os estudos. Eu sabia que ia ser intenso isso de ter deixado esse trabalho para agora, mas não me arrependo muito, coisa de estudante, né? Igual eu falei, bem Rory Gilmore, que tá em semana de últimos trabalhos do semestre, surtada da cabeça, me identifico, e é isso. Bom, pessoal, eu terminei de escrever agora a parte sobre das tripas coração. Eu comecei às 5 e agora é 6h04 da tarde, né, da noite já. Eu só queria mostrar pra vocês, gente, a quantidade de abas abertas para fazer esse trabalho. Claro, né, como toda boa estudante, um negócio de sinônimo ali. A quantidade, gente, pelo amor de Deus. Eu até salvei essas abas ontem, né, pra não perder e consegui abrir hoje. Mas eu finalmente terminei de escrever a parte sobre das tripas coração. Eu escrevi daqui até aqui. E aí agora vocês já estão com o spoiler aqui, que eu vou conversar com vocês sobre o próximo filme que eu escolhi para esse trabalho que eu vou assistir agora. Bom, pessoal, espero que esteja focado. Como eu mostrei pra vocês agora, já é 6 e pouco da tarde. Já vou começar a assistir esse segundo filme que eu separei, que como vocês viram é O A Hora da Estrela, da Susana Amaral, que foi a diretora desse filme. E eu escolhi esse filme por 2 motivos. O primeiro é a questão do feminino, né, de ser uma diretora mulher, é inspirado nessa obra da Clarice que eu li no ensino médio, mas não lembro de muita coisa, então eu não vou fazer uma comparação com o livro nem nada do tipo. E também aí eu vou fazer essa relação do feminino com o primeiro filme que eu analisei, que foi o das Tripas Coração. Mas o que eu quero fazer com A Hora da Estrela é tentar, que é um pouquinho mais complexo, discutir a questão do narrador nesse filme e a narração. E eu peguei esse filme por ser adaptação de um livro mesmo, né, não é o roteiro original escrito pela diretora, é o roteiro original, mas é inspirado no livro, adaptado de um livro. E por que eu quero trazer essa discussão? Porque a gente viu o filme São Bernardo na aula, né, que é inspirado no livro do Graciliano Ramos, que eu ainda não li, mas eu adoro Graciliano, e enquanto a gente viu esse filme, a gente leu também um texto para essa aula, que era sobre o narrador no cinema, que é muito diferente do narrador no livro, né, existe toda uma discussão, porque são linguagens diferentes, então o narrador, ele vai ser encarado de forma diferente. Então eu quero
tentar trazer isso. Enquanto eu assisto Hora da Estrela, eu vou fazer anotações já pensando nisso. E é a mesma dinâmica que eu tive com o filme da Ana Carolina, né? O Das Tripas Coração. Particularmente, achei que a minha análise das Tripas Coração ficou bem legal. Eu espero que não seja massacrada pelo professor quando eu receber de volta esse trabalho. Mas eu gostei da análise que eu consegui fazer. Eu acho que eu consegui trazer o contexto histórico e eu discuti várias questões que a própria autora coloca ali, né? A própria diretora coloca ali em discussão. Eu consegui trazer umas coisas sobre a linguagem do cinema mesmo, aquela coisa dos ângulos de câmera, etc. Como não é a minha área, tipo, eu não faço faculdade pra isso, mas eu só estudo por fora, eu fico muito feliz quando eu consigo de fato, assim, ver uma cena, ver, tipo, o ângulo que ela foi gravada, né? Eu cito o nome desse ângulo, etc. E conseguir interpretar por que não, né? Tipo, uma das interpretações possíveis pra esse ângulo, essa tomada de câmera, né, ter sido a escolhida pra aquela cena. Então eu acho que ficou bem legal. E agora eu vou assistir o A Hora da Estrela. É um filme que tem 1h40 mais ou menos. E aí eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz ontem, né? Eu vou assistir o filme, dar uma pausa pra janta. O meu pai está fazendo pizza hoje, né? Nunca poderia estar mais feliz do que nesse momento. E aí depois que eu jantar, eu volto pra escrever e quem sabe terminar de escrever hoje. Se eu não terminar, amanhã eu preciso terminar, porque amanhã é o dia da entrega. Mas é isso, vamos lá assistir esse filme. Eu preciso seguir com esse trabalho, não dá nem tempo de descansar direito. Mas depois, gente, depois desses 3 dias eu quero esquecer que a faculdade existe, sério. Eu ainda tenho um outro trabalho. Eu falei que esse é o último trabalho do semestre, mas eu ainda tenho um outro, mas ele é em grupo e a gente só precisa organizar as coisas pra enviar pro professor. Mas depois desse último trabalho eu quero esquecer que existe faculdade pelo próximo mês e só focar nos livros mesmo, e no canal, e assistir filmes por diversão e não para estudos. E é isso, eu vou parar de enrolar e já começar a ver o filme, porque eu preciso ver e terminar logo. Bom, pessoal, já é 8h50 da noite, mas eu estou cansada. E eu ainda não comecei a escrever sobre a Hora da Estrela, porque eu terminei de assistir agora. Eu peguei mais um pouco de café, o cérebro tá meio parado, sabe? Então eu peguei um pouco pra tomar e conseguir escrever sobre a Hora da Estrela hoje. E ainda tá um período ok, né? Tá cedo, é só porque eu estou assim, ai, de saco cheio, sabe? Aquele momento dos trabalhos, quando a gente tá estudando, que você não aguenta mais, você queria só, tipo, ler um romance ou uma coisa assim super leve que faça você esquecer de tudo. Eu tô bem assim. Pra minha surpresa, porque eu realmente esperava gostar, eu não curti muito. Eu lembro de ter lido o livro e gostado bastante, mas eu preciso reler também, porque eu era bem nova, então não tenho certeza. Eu costumo gostar das coisas que eu já li da Clarice. E o filme, eu vou analisar algumas questões que o filme trouxe ali da narrativa, a questão de como a personagem ela é muito oprimida por todos em volta dela, ao ponto de que ela não consegue se enxergar como um ser, assim, ela não consegue se entender naquele mundo, porque esse mundo não dá espaço pra isso, né? Ela só é oprimida pelos outros e julgada, então é um filme assim muito triste, tem uma história muito triste, mas não foi um filme que me envolveu por algum motivo, sabe? Eu não sei exatamente, não é como se eu tivesse achado ele ruim, tanto que assim, quando eu vou dar a nota no Letterboxd, por exemplo, pra um filme, eu levo em consideração a minha relação pessoal com a história, mas eu tento levar também, tipo, o meu julgamento mais frio em relação, apesar que eu acho que toda crítica que a gente faz tem que ter o subjetivo, porque eu acho que faz parte da pessoa crítica. Eu não sei se isso está correto com a profissão de crítico, mas eu acho que faz parte, quando você está fazendo uma crítica, você levar em consideração o seu pessoal, senão todas as críticas seriam iguais e etc. Mas eu dei 3 estrelas pro filme porque realmente eu achei que é um filme que ele não consegue
você não consegue sentir o suficiente pela personagem. Eu acho que é uma história muito sobre, assim, o julgamento externo, mas é uma história muito sobre o interior dela. E os únicos momentos que a gente consegue meio que adentrar isso é a relação dela com os espelhos, quando ela está olhando pra si mesma. E aí eu acho que tem um pouco disso, você se permite nesses momentos procurar essa identificação dela mesma que ela está buscando. Não sei se nada do que eu estou falando tá fazendo sentido, mas enfim, é isso. Agora eu vou tentar escrever alguma coisa sobre esse filme, porque eu preciso escrever. Mas é muito doido, né? Eu tava pensando aqui, quando ontem eu tava bem cansada também, mas eu tava escrevendo sobre o Das Tripas Coração, e eu gostei tanto do filme que meu cérebro só tava, meu Deus, preciso escrever, falar desse filme. E até hoje eu queria ter falado mais coisa, mas por causa do tempo eu já fui ver o outro filme, e nesse eu já tô desanimada, sabe? Pra escrever. E é muito doido isso, né? Como o nosso cérebro, ele é motivado pelas coisas. Enfim, já tô assim, entrando em vários devaneios aqui, vou voltar pra escrita e é isso. Eu queria fazer essa atualização de momento assim de saco cheio, porque eu tenho certeza que caso você que esteja assistindo esteja estudando ou já tenha passado por esses momentos de estudo, você também já passou por esse momento no estudo que você não aguenta mais. E isso porque é só o segundo dia que eu tô fazendo esse trabalho, né? Mas, enfim. Stranger traveling through this world of war. There is no sickness, toil nor danger in that bright land to which I go. I'm going to see my mother. I'm going there, no more to roam. I'm just going over Jordan. I'm just going gather round me, and I know my way is rough and steep, but golden fields stretch out before me, where weary eyes no more will meet. I'm going there to see my father. I'm going there, no more to roam. I'm just going over Jordan. I'm just going. Eu nem acredito que está pronto esse trabalho lindo que eu dei o nome de Cinema Brasileiro dos anos 60 a 80, filmes que respiram pelas brechas e atravessam os limites do controle ditatorial. E eu finalmente, gente, vou mostrar pra vocês.
escrevi isso aqui em 3 dias, nem eu acredito. Assim, pode ser talvez muita coisa pra algumas outras pessoas, não sei o curso que outras pessoas fazem, mas eu sinto que eu tive que cavar o meu cérebro pra conseguir escrever esse negócio. E eu acho que ficou um trabalho muito legal. Eu espero que pelo menos um 8 o professor me conceda. Finalmente, tudo certinho, eu espero. Deve ter um erro de português ou outro, mas eu corrigi o máximo que eu conseguia, meu cérebro não aguenta mais. E agora, o momento que todos aguardavam. Ai, meu Deus. Socorro. Pronto, gente, tá aí. Agora é esperar. Esse professor, a última vez que eu fiz uma matéria com ele, ele demorou muito tempo pra devolver os trabalhos, dar as notas. Então, assim, quando eu receber, se for um bom resultado, eu acho que eu vou contar pra vocês lá no Instagram. Mas é isso, obrigada por me acompanharem nessa jornada. Antes de finalizar esse vídeo, eu não sei se eu vou aparecer de novo com uma parte sentada aí, mas eu queria mostrar pra vocês uma coisa que eu não mostrei, que foi o caderno de anotações que eu usei durante as aulas. Eu usei esse caderno aqui que eu não tava usando pra mais nada, né? Eu tava guardando ele, na verdade, pra usar de bullet journal, mas eu acabei levando durante as aulas de audiovisual, e aí foi bom. Principalmente no processo de conclusão e introdução dos textos, eu usei bastante as minhas anotações. Pra vocês verem, gente, as minhas anotações da faculdade, tá até molhado, é um caos quando eu faço anotação em sala de aula. E eu não consigo ser muito organizada, mas ajudam bastante, fica bem, tipo assim, coisas que eu acho relevantes, que eu acho relevante pra estudar e pra ter, e coisas que eu uso pro trabalho, sabe? Eu consigo usar bastante coisa, mas, gente, sério, olha o caos da pessoa anotando, sabe? Mas, enfim, é isso. Eu acho que eu anotei até aqui. E eu fiz muita anotação também. Nossa, bati na câmera. Mas eu também fiz muita anotação enquanto eu lia os textos pras aulas. Eu já abri, tipo, um documento de fichamento. Não é bem fichamento porque não tava organizadinho, eu acho, sabe? Mas eu abri documentos e sempre que eu lia os textos eu colocava neles, tipo, minhas noções sobre eles. Isso é muito bom porque eu também consegui usar no trabalho, né? Esse trabalho que eu fiz agora, eu voltava nesse documento, via as coisas que eu anotei, o que eu poderia relacionar com os filmes que eu resolvi analisar, e tudo isso eu fui fazendo ao longo do semestre. Não é mais organizado, mas funciona pra mim. Então eu queria compartilhar isso com vocês também. E aí teve os textos da disciplina, os filmes, as discussões em aula, tudo isso junto fez com que eu finalizasse o trabalho. E é isso.